quê? Legendas criadas agora? Dima Torzako. A Rússia tá tomada pela histeria. Os drones atravessaram a defesa como uma faca na manteiga. O inferno noturno tá de volta. Pássaros de aço ucranianos destruíram o coração da indústria de defesa antimíssil de Putin. O Estado-Maior confirmou o acerto preciso. Moscou tem pânico. Um golpe devastador é esperado antes do Ano Novo. Alerta após alerta, a tensão só aumenta. Drones FPV ucranianos, custando quase nada, estão destruindo lançadores Sontsipiok. Pokrovsk virou um inferno para os ocupantes. As forças armadas da Ucrânia pressionam na frente. Drones e mísseis atacam atrás. O exército russo está se desfazendo. Vou contar todos os detalhes em instantes. Sejam bem-vindos. Esse é a Ucrânia Hoje. Eu sou Vitória Panchenko. E os últimos acontecimentos. Pássaros de aço atacaram a cidade de Cheboksary, na Rússia. Explosões foram ouvidas em vários bairros e incêndios começaram no território da fábrica de equipamentos de rádio e eletrônicos. Páginas locais divulgaram vídeos das explosões e da fumaça sobre a cidade. Algumas publicações destacam que esta já não é a primeira vez que esse ou outros alvos próximos são atacados nos últimos meses. Segundo a mídia russa e ucraniana, trata-se de um ataque à empresa Dnipro-Progress. A empresa fabrica componentes importantes para a defesa russa, incluindo módulos de antena e sistemas de proteção contra a guerra eletrônica. Por isso, um ataque a essa instalação pode ter um significado estratégico e impactar as cadeias de fornecimento dos respectivos componentes. As primeiras explosões aconteceram por volta das 2h40 da madrugada. No momento da aproximação, ouviu-se o ronco dos motores, depois vieram as explosões e colunas de fumaça preta subiram sobre a cidade. Mas o principal, segundo os moradores locais, era que a fábrica não fosse atingida. Aliás, obrigado pelo histórico detalhado do voo do drone de ataque. Resumindo, tô aguardando e cronometrando. Ele deveria voar de pleia. Em teoria, não haverá fragmentos. Bem, aqui tá. Não precisa voar. Falando logicamente. Enfim, tem alguma coisa ali. Ali tinha buro. Ali teve um rebuliço. Em algum lugar por aqui teve um rebuliço. Tá rolando um movimento pesado. Enfim, estamos aqui esperando. Calculei mais ou menos, ele estava em Kummerli há 5 minutos. Há 2 minutos estava em Aisley. E a qualquer momento ele deve chegar aqui em algum lugar em Cheboksary. Não sei se a gente vai ver esse espetáculo ou não. Mas acho o que eu acho, caramba. Acho que... Tomara que não seja cervejaria, mas o resto pra gente... Então... Porra. Esse vídeo foi filmado por... Mais perto, por favor, venha um pouco mais perto. Eu ainda não o vejo, não consigo enxergá-lo claramente. O que eu não vejo? Ele tá voando, entendeu? Não tá vendo, tá caído. Você vai levantar. Olha, tá voando em algum lugar. Olha, o quê? Ei, opa! O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque à empresa Veneer Progress em Cheboksary. Na noite de 26 de novembro de 2020, as unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram, entre outros alvos, a fábrica de produção de equipamentos de navegação e componentes para mísseis de cruzeiro e balísticos Veneer Progress, localizada em Cheboksary, na República da Chuvatia. Foi registrado um impacto no território da empresa, seguido de um incêndio no local.
Os russos estão sendo ativamente preparados para ataques com mísseis antes das festas de fim de ano. O alerta chegou até mesmo à região de Moscou. Eles sabem que vai voar, e vai voar muita coisa. Enquanto isso, em algum lugar bem no interior da Rússia, já estão esperando pelos Flamingos e Neptunos. Estamos esperando que chegue, Deus me livre. Prejuízos máximos de milhões de dólares e a detonação de uma salva de mísseis graças a um FPV de algumas centenas de dólares e ao trabalho inestimável dos pilotos. Os pilotos do 3º Corpo de Exército destruíram um Sonsepiok no distrito de Liman. Por sua vez, as Forças de Operações Especiais e as Forças Armadas da Ucrânia, com a ajuda de drones de longo alcance, destruíram em Pokrovsk um local de concentração de militares russos que se preparavam para uma nova reagrupação e avanço. As tropas aerotransportadas relataram a limpeza de russos na parte central de Pokrovsk, na região de Donetsk, que atualmente é talvez o ponto mais difícil da linha de frente. Mas essas estão longe de ser todas as más notícias para o inimigo, e todos os detalhes estão na nossa análise militar. Foram bombardeios? O que foi isso? Moscou e Egeu. Drones atacaram a usina elétrica de Chatura, na região de Moscou. Preliminarmente, pegou fogo o nó de distribuição da poderosa usina elétrica distrital. É justamente essa usina que fornece luz e calor para a região da capital da Rússia, segundo o jornal russo Astra. A temporada de ataques a alvos estratégicos da Rússia continua. Drones do bem visitaram em massa Kastovo, na região de Nizhny Novgorod. Os alvos prováveis do ataque seriam a refinaria de petróleo Lukoil, a Nizhnegorodny Nefteorg Synthes e a fábrica petroquímica Sibur de Kstovo. Os defensores ucranianos também estão tendo sucesso caçando o inimigo na direção de Pokrovsk. Durante o ataque dos combatentes das Forças Armadas da Ucrânia às posições inimigas, o adversário foi eliminado ou capturado. 3 militares feridos de uma unidade relacionada também foram evacuados com a ajuda do NRC. Ao longo da última semana, mais de 400 ocupantes russos foram mortos diretamente em Pokrovsk. As tropas aerotransportadas informaram que a parte central de Pokrovsk havia sido liberada. Os russos foram retirados da área da estação ferroviária, do colégio pedagógico de Pokrovsk e da Praça Soborny. Isso permitiu bloquear tentativas do exército de ocupação de concentrar forças ali. Além disso, estão sendo realizadas ações de busca e ataque para eliminar pequenos grupos de assalto dos ocupantes russos que se entrincheiraram nas áreas urbanas deste assentamento. Os principais combates acontecem na região dos prédios de vários andares, que estão sob controle das forças de defesa da Ucrânia. No momento, o inimigo tenta sem sucesso avançar para a parte norte de Pokrovsk pela ferrovia e está sofrendo muitas baixas. Também foi possível bloquear os ocupantes em outra direção crítica, a de Kupiansk. Atualmente, o abastecimento das unidades do exército de ocupação em Kupiansk é feito por meio de drones pesados. Além disso, foi possível bloquear completamente o avanço das tropas de ocupação na direção da estação ferroviária-chave Kupiansk-Uzlovaia. E esse é o objetivo estratégico dos ocupantes russos nessa direção. Os próximos meses serão críticos para a Ucrânia. Essa opinião foi expressa por militares americanos que estiveram em Kiev na semana passada. Além disso, a mídia informa que a Europa está se preparando para uma possível suspensão da ajuda do ZEUA à Ucrânia. No momento em que surgiram informações na mídia ocidental sobre... Em 28 pontos dos chamados Acordos de Paz, as forças de defesa da Ucrânia atacaram o território da Federação Russa usando especificamente armamentos americanos. Estamos falando dos mísseis ATACMS. As
As características tático-técnicas permitem atingir alvos a até 300 km de distância. O uso desses armamentos sem o consentimento da liderança político-militar dos Estados Unidos seria impossível. O representante especial dos Estados Unidos na ONU declarou categoricamente que, caso a Federação Russa não se sente à mesa de negociações, os Estados Unidos vão intensificar o caráter da ajuda militar e técnica à Ucrânia e impor sanções econômicas adicionais, chamadas de secundárias, já contra os parceiros econômicos estratégicos da Federação Russa. Enquanto isso, a presença da Rússia na própria Europa aumentou significativamente. O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou a interceptação de um navio de guerra russo e de um petroleiro. De acordo com o Ministério da Defesa britânico, nos últimos 2 anos, o número de navios russos que passam perto das águas britânicas aumentou em 30%. Na véspera, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma vingança total pelos ataques contra a Ucrânia. Fábricas de aviões em chamas, terminais explodindo, aviões únicos destruídos, detonações em Tagarrog, caos na Rússia, escuridão em Donetsk ocupado. Neptunos, Flamingos, Atacames, Atacames avançaram tão fundo que os generais russos ficaram sem palavras, enquanto a defesa aérea da Rússia continuava atirando nos próprios alvos. Os principais alvos militares e energéticos da Rússia estão sob ataque. Apenas em um único ataque, os russos perderam uma fábrica de reparo de aviões, uma empresa de produção de drones, um terminal de petróleo, uma refinaria, um sistema de defesa antiaérea S-400 e a cereja do bolo, o avião experimental a laser A-60, que a Rússia já não será mais capaz de reconstruir. Tá pegando fogo de um jeito que, Deus me livre, o clarão parece coisa de explosão nuclear. Esse clarão foi visto pelos moradores de Taganrog. Lá, na noite de segunda para terça, fez um calor danado, principalmente na região da fábrica de reparo de aviões Beria. A empresa é especializada no desenvolvimento, produção em série, modernização e reparo de aviões anfíbios e complexos aeronáuticos de uso especial, em particular dos aviões de alerta aéreo antecipado e controle A-5. Além disso, na fábrica de aviões são feitos reparos gerais em aeronaves da aviação russa e a modernização dos bombardeiros estratégicos portadores de mísseis Tu-95 NSM. Ao lado da empresa fica a principal base de testes dessa fábrica, o aeródromo militar Taganrog-Yuzhny. Nesse local são guardadas unidades raras da aviação russa. Sim, um avião. Mais precisamente, eram guardadas unidades raras da aviação russa. Na base aérea, foi atingido o avião A-60, ou, como também é chamado, o Laboratório Voador. A aeronave foi projetada para testar armas a laser. É um desenvolvimento soviético. O projeto foi desenvolvido na década de 1970. Como parte da estratégia de criação de armas a laser antissatélite da URSS, o avião se destaca por uma corcova específica. É justamente nela que está instalada a unidade de laser com potência de 1 megawatt. A ideia era que esse laser pudesse interferir nos instrumentos ópticos dos satélites inimigos ou até mesmo danificar sua matriz e outros equipamentos. Após o colapso da União Soviética, o projeto foi congelado. Mas os russos ressuscitaram e passaram anos tentando lhe dar vida novamente. Ao mesmo tempo, esqueceram-se de ameaçar o mundo inteiro com armas sem precedentes. Em breve, o exército russo receberá uma arma de guerras estelares, capaz de queimar o inimigo tanto em terra quanto no ar. Os soviéticos desenvolveram apenas 2 desses aviões, então a destruição de um deles não é apenas um golpe doloroso para as ambições de Putin, mas sim devastador. Os russos já não conseguirão recriar seu laboratório voador. E os patriotas Z também sabem disso. Nunca ouviram falar de abrigos de proteção antes da locação? Logo vai fazer 4 anos desde o início da Operação Militar Especial. Desligamentos idiotas na internet não ajudaram nem contra os drones inimigos, controlados inclusive por sistemas de comunicação via satélite. Nem contra. As gravações feitas pelos moradores locais dos ataques. Provavelmente, uma medida eficaz seria a realocação dos aviões da região, que está quase todos os dias sob ataques de drones inimigos. Agora, dizer que esses foram ataques de drones, isso não é nada certo. O Estado-Maior ucraniano declarou que, para atacar alvos estratégicos russos, usaram drones Bars e mísseis de cruzeiro Neptune.
Nossa, isso sim foi muito forte mesmo. Caramba, de verdade. Realmente impressionante. Durante o ataque a Taganrog, também foi atingida a fábrica de drones Molnia, da Land Aero. No local foram registrados incêndios, segundo relatos dos militares. Mas não foi só a Taganrog. Explosões também foram ouvidas em massa no CRAI de Krasnodar. Os ataques atingiram o terminal de petróleo Chichares em Novorossiysk e a refinaria de Tuapse. Em Novorossiysk, uma importante cidade portuária localizada na costa do Mar Negro, foram danificados estaleiros de petróleo que desempenham um papel fundamental na exportação de combustíveis fósseis e também uma das plataformas de lançamento do sistema de defesa aérea S-400, de acordo com informações fornecidas pelo Estado-Maior. O grau exato dos danos causados por esse incidente ainda está sendo cuidadosamente apurado e avaliado pelas autoridades competentes, que continuam a investigar todos os detalhes relacionados ao ocorrido.